Amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios 1, versículo 1, do 3 ao 5. Achamos, né? Sou eu que não achei ainda. Diz-nos a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 3 ao 5. Três ao 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Até aqui. Senhor Deus, amado Pai, em Tua presença em oração, Senhor, me coloco neste momento, Pai. Tu bem me conheces, Senhor. Tu sabes tudo de mim. Ainda a palavra não me saiu à boca, Senhor. O Senhor já conhece todas, ó Pai. Estou aqui, Senhor, à frente do Teu povo, Senhor. Me coloco, Senhor, ao Teu dispor, ao Teu serviço, Senhor, para testemunhar dos Teus grandes feitos, das Tuas maravilhas. Senhor, que não seja anulado, Senhor, os efeitos da cruz. Senhor, que seja abatido toda soberba, toda arrogância e altivez, que porventura, Senhor, quisesse levantar. Senhor, sou Tua serva e Tua filha, aqui me coloco, Senhor, ao Teu dispor. Repreende toda e qualquer ação do mal, Pai. Te peço, Senhor, te pedimos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, paz de Cristo Jesus, pode sentar. O Senhor tem me dado esta noite a oportunidade de estar aqui à frente, testemunhando, né, dos grandes feitos do Senhor, que são grandes as maravilhas que o Senhor tem operado. Vou contar aqui a respeito de uma cura que eu tive no meu corpo. A enfermidade que eu tive foi chamada pênfigo vulgar. Depois falarei como que é essa doença. Então, há 23 anos, o Senhor me permitiu passar por essa enfermidade, né, por esse vale. Uma enfermidade que eu, conforme já falei, pênfigo vulgar, onde, pelos médicos, não havia mais solução, no meu caso, né, diante do quadro clínico em que eu estava, onde não havia mais possibilidade de cura. Então, o Senhor me sustentou para que eu pudesse suportar. Durante 8 meses eu fiquei internada no Hospital Antônio Pedro. E como foi que surgiu essa enfermidade? Em setembro de 2001, surgiu o primeiro sinal, o primeiro sintoma dessa enfermidade, que foi um cortezinho na ponta da língua, que aquilo já me incomodava bastante. Eu tinha dificuldade de me alimentar. Então, daí foram surgindo aftas, mais aftas, e eu ali com aquela enfermidade na boca, e eu não tinha mais condições de me alimentar.
o alimento para mim já estava dificultoso, porque essa enfermidade, ela ocorre nas mucosas, né? Então, as feridas surgiram no meu corpo todo, mas antes de falar dessa enfermidade, eu vou falar aqui algo que eu li hoje pela manhã. Eu ainda estou em Êxodo, tem gente que já está em Levítico, eu ainda estou em Êxodo. Então, ali em Êxodo está dizendo que eles deviam fazer tudo de acordo com o que foi mostrado, com o que o Senhor ordenou. Então, eu vou fazer tudo de acordo conforme o Senhor me ordenar aqui nesta noite. Então, eu vou começar com esse livrinho que fizeram para mim. Eram apenas folhas, mas encaparam para mim, né? Então, eu vou começar por aqui. Os irmãos me perdoem algumas dificuldades que eu tiver, mas eu vou começar porque tudo passa por meio da nossa vida em intimidade com Deus e em oração. É assim que Jesus vivia, intimidade com o Pai por meio da oração, né? Então, aqui está a data, domingo, 4 de janeiro de 2003, à noite. A minha oração ali na igreja era assim: Senhor, estou aqui em Tua casa, estou aqui para Te servir, honrar, glorificar e Te adorar. Ajuda-me, Senhor, a sair diante do quadro em que me encontrava. Eu preciso, eu necessito. Um milagre é tudo que preciso. Podes ter a certeza de que haverei de Te glorificar. Ninguém melhor do que Tu, que conhece o meu coração e sabes da minha necessidade. Abençoando-me ou não, eu Te glorificarei. Essa foi a minha oração diante do Senhor. Pois para mim, abre aspas, né? Pois para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. A minha vida Te pertence. Tenho planos e propósitos, mas a resposta certa vem de Ti. A minha oração diante do Senhor era essa. Aí, né, foi em janeiro, aí prosseguindo na oração, estamos no primeiro mês do ano, e eu desejo mudanças, transformações para a glória do Teu nome. Então a minha alma cantará a Ti, Senhor, abre aspas, quão grande és Tu, fecha aspas. Seja esta uma noite de profundo milagres. Estou aqui em Tua casa, aceito o meu corpo em oferta viva a Ti, Senhor. Orienta-me, dirija-me, conduza-me, ó meu Deus. Não me deixe sair da mesma maneira que eu entrei, mas desce às profundezas do meu ser e cause a transformação necessária. É o que eu, Tua serva, Te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. A minha oração foi essa. Então, nesta mesma noite, o início da pregação foi: as circunstâncias sendo favorável ou não, a minha vida está nas mãos de Deus. Então, as circunstâncias, elas sendo favorável ou não, a nossa vida está na mão do Senhor, não é? Então, o pastor pediu para que falássemos isso, né? Então, e continuando a pregação, citou alguns versículos. 1 João 3,8, que diz: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Em Isaías 43, ele também citou o versículo 2 e 3, que diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Então, a importância de estarmos na congregação, na presença do Senhor, é onde a gente se ouve a palavra, é onde o Senhor nos conforta, o Senhor nos orienta, né, e o Senhor nos visita. Então, esta foi uma oração escrita, por quê? Porque eu estava sem condição nenhuma de falar. Então, essa foi a minha oração diante do Senhor. Agora, essa oração foi no domingo, dia 4 de janeiro de 2003, à noite. Agora, terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2003, outra oração. Digo ao Senhor: Tu és o meu refúgio. Outro bem não tenho além de Ti. Tu és a minha rocha e o meu castelo forte, meu refúgio e o meu libertador. Esse é um salmo, né? Aí a minha oração diante do Senhor: Senhor, não sei por quanto tempo terei que suportar este sofrimento,
Mas sei, Senhor, o tempo que for necessário, Tu estarás comigo. Gemo, choro, fico triste, mas longe de mim, Senhor, reclamar, blasfemar, me queixar ou lamuriar. Aí eu repeti aquilo que ouvi, as circunstâncias sendo favorável ou não. Sei que Tu estás comigo. Sinto falta, Senhor, de um bom banho, de poder deitar-me e levantar-me sem dor. Senhor, estou cheirando mal. Era essa a minha situação. Muito mal. Gostaria de estar cheirosa, perfumada. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, lava-me, purifica-me, que o Teu bálsamo esteja sobre o meu coração, que o rio de águas vivas possa passar aqui nesta tarde e me lavar. Senhor, meu coração está firme em Ti. Faz hoje 13 dias que eu estou aqui e até aqui o Senhor tem estado comigo. Não é fácil, mas mais do que isso foi o Teu sofrimento. Mais do que isso foi o sofrimento do Senhor. E é nisto, Senhor, que eu me apego. Ai de mim se eu não tivesse Jesus como exemplo. Uma coisa eu te peço, Senhor, que eu em nada venha reclamar. Tu és a minha força. Aí a minha pergunta, e o banho, Senhor? Que sacrifício? Porque era um sacrifício, com aquele corpo cheio de ferida. Era um sacrifício tomar banho, mas era necessário, né? Fazer asepsia era necessário. E o médico insistia nisso, as enfermeiras insistiam nisso. E eu, com todas aquelas feridas no meu corpo, tinha que colaborar, com certeza, né? Porque era para o meu próprio bem. Mas ajuda-me, Senhor. Quero suportar tudo com paciência, com amor. Certa que o meu Deus vela por mim e sabe até onde eu posso suportar. Aqueles que estão à minha volta, aqueles que me visitam, aqueles que oram por mim, sejam fortalecidos, animados e avivados. Essa era a minha oração diante do Senhor. Senhor, eu, Maria José, te amo, quero sair desta para poder te servir. Todo o período que eu passar aqui, trabalha no meu espírito, alma e corpo. Quero morar contigo e estar no centro da tua vontade. Eis-me aqui, ajuda-me a passar por todos os obstáculos, glorificando o seu nome. E o Senhor me ajudou. Eu te peço, Senhor, que esta doença, chamada pênfigo vulgar, que está alojada em meu corpo, saia pelo poder do nome do Senhor. Glorifica-te a ti mesmo. A minha vida é tua, sonda-me, ó Deus, e prova-me, e vê se há em mim algum caminho mau. Sua serva, Maria José. A minha oração diante do Senhor era essa, né? Então, diante daquela enfermidade, que muitos diziam, alguns até dos meus irmãos em Cristo, achavam que era feitiçaria, macumbaria, essas coisas todas, né? Porque a doença pênfigo vulgar é popularmente conhecida para muitos como fogo selvagem, né? Então, assim se deu essa enfermidade, que foi em setembro de 2001, conforme eu disse, surgiu o primeiro sintoma dessa doença, um cortezinho na boca, eu tive um cortezinho assim na língua, e daí por diante eu fui só piorando, aftas e mais aftas foram surgindo, a língua minha estava toda cortada, tive candidíase, uma coisa que incomoda muito, que é sapinho, né? E com isso eu não conseguia me alimentar direito. Então, muitas feridas foram surgindo nos meus lábios, no nariz. Quer dizer, em cada área mucosa, as feridas iam surgindo. Aí eu comecei a emagrecer. Aí minha boca estava muito ruim, mas muito ruim mesmo. Só minava água na minha boca. Eu já estava até sem condição de conversar. Aí fui a alguns clínicos, alguns médicos, e eles diziam que era estomatite. O diagnóstico que muitos me deram que era estomatite. Aí eu me tratava com remédio para isso, né? Então, a melhora não vinha, não havia melhora nenhuma, eu estava cada vez pior. Aí, depois disso, depois desse ferimento todo na boca, nas mucosas, aí surgiram bolhas. Bolhas no meu corpo todo. Aí essas bolhas, elas, né, a partir dessas bolhas é que o médico fez o diagnóstico, né? Aí essas bolhas surgiram no meu corpo todo, menos no meu rosto,
para a glória do Senhor, mas nas costas, na frente, nos meus braços, eu ainda tenho bastante marcas, né, tipo uma queimadura mesmo de 3º grau. As bolhas, elas se romperam, né, e viraram ferida. Mas, antes disso, para que eu não me atrapalhe muito, eu voltei ao médico, ao dermatologista, alguns remedinhos, nada de melhora. Até que, num desses programas de saúde da família, eu falei com a minha vizinha, que trabalha nessa área, e por estar muito fraca e com as pernas cheias de bolha, pedi a ela que uma doutora fosse à minha casa. E na segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2003, ela foi, me examinou toda e imediatamente ela mandou que eu procurasse o Hospital Antônio Pedro. Aí, porque ela disse, o caso dela é urgente, eu não podia esperar mais ficar em casa. Aí eu fui na mesma hora, encontrei algumas dificuldades, né, mas a minha cunhada me levou e aí surgiram algumas dificuldades, voltei no dia seguinte, aí do nada, na visão humana, mas por Deus tocou num segurança, né, e o segurança falou para minha cunhada, procure o doutor Hélio, que o doutor Hélio era o diretor lá do Hospital Antônio Pedro, na época. A minha cunhada e eu procuramos esse doutor, que na mesma hora providenciou a minha internação. Mas não havia leito naquele dia, não havia leito vazio, aí eu tive que retornar na quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2003. Eu achei, né, que fosse ficar apenas uma semana, mas os dias foram passando e meu estado clínico foi cada vez só piorando, mesmo internado, meu estado clínico foi piorando cada vez mais. Tinha febre todo dia, né? Então, eu estava muito fraca, cheguei a pesar 35 quilos, muito fraca. Uma vez eu lembro que eu caí no chão, não tive força de me levantar, então eu estava muito fraca mesmo. Só que aí as bolhas se romperam, viraram feridas, né? Eu fiquei nas pernas, nos braços, nas costas, no corpo todo. E eu ficava só deitada no leito, né, hospitalar, ficava deitada ali, sem roupa, com uma vestimenta do próprio hospital, e eu passava vaselina no meu corpo todo, para que não grudasse, né, na cama, né? Então, foi isso. Aí, as feridas, elas ardiam e queimavam muito, e eu cheirava muito mal mesmo. E não podia usar roupas, pois elas grudavam no meu corpo. Para tomar banho era um sacrifício, quando a água batia no corpo, eu só clamava ao Senhor e lembrava que o sofrimento dele foi bem maior, sem merecermos, né? E dependia de tudo, eu dependia dos médicos, dos enfermeiros, a minha mãe ficou bastante tempo comigo, os próprios pacientes, muitos deles me deram comida ali no leito, né? Foram instrumento do Senhor me ajudando ali, me ajudaram muito nas necessidades fisiológicas que eu tinha que fazer. Então, essa questão. Pelos médicos, eu não havia mais o que fazer por mim. Meu esposo viajando, um dia ele ligou para o meu esposo, eles disseram para o meu esposo para que não desistisse, né? Mas que esperasse uma notícia desagradável a qualquer momento. Era essa o que ele falou para o meu esposo. Então, meus irmãos, é assim, conforme nós lemos aqui, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Ele nos consola, Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, em todo o nosso sofrimento, de maneira que a gente possa confortar e consolar a outros. O sofrimento é por essa questão que a gente passa para o louvor da glória do Senhor, né? Então, eu registrei aqui que as provas da vida não visam a nos destruir, mas construir. A partir disso, né, teve muitas mudanças na minha vida, e a tribulação, abre aspas, a tribulação pode demolir os negócios de um homem, mas também edifica o seu caráter, né? Abre e fecha aspas. O golpe no homem exterior pode ser a maior bênção para o homem interior. Foi isso que o salmista disse. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os seus decretos, né?
Então, aqui está, meus irmãos, o meu testemunho para louvor da glória do Senhor. Eu reservei aqui alguma palavra a respeito disto, que nós devemos perceber que existe um propósito em nossos sofrimentos. Os problemas e as limitações humanas têm vários benefícios. Um deles, lembrar a nós o sofrimento de Cristo, sem merecermos. 2, afasta o orgulho. Quantas vezes eu tive que ficar exposta diante de médicos, enfermeiros, alunos, que lá no Antônio Pedro tem bastante aluno, toda hora entrava um, né? Dependia até mesmo dos pacientes. Terceiro, leva-nos a olhar além desta vida, leva-nos a nos avaliarmos, a nos analisarmos, né? Quarto, dão oportunidade para provar nossa fé aos outros. É isso que eu estou fazendo aqui agora, né? Então, exemplo, pessoas que nem conheço souberam de minha enfermidade e como fui curada e restaurada por Deus. Então, isso dá uma oportunidade para provar nossa fé para outros. Quinto, dão a Deus a oportunidade de demonstrar o seu poder. Que a gente veja as nossas dificuldades como oportunidade de glorificar, de exaltar ao nosso Deus, né? E a gente saber que viveremos para sempre com Deus em um lugar sem pecado e sofrimento nos ajuda a viver acima da dor que enfrentamos nesta vida. Não deixe, isso é um conselho para cada um de nós, não deixe que a fadiga, a dor ou a crítica lhe forcem a abandonar a obra de Deus. Renovemos nosso compromisso de servir a Cristo. Não abandonemos nossa recompensa eterna por causa da intensidade da dor que nós vemos passar, que a gente possa assim, estar sentindo hoje, que nossas dificuldades não devem diminuir nossa fé, nem nos desiludir. Aonde está Deus nessa hora? Muitos perguntam, aonde está Deus? Deus está onde sempre deveria estar, né? No céu, no seu trono. Deus é soberano. A Ele toda a glória e toda a honra. Nada se compara ao que o Senhor fez por nós. Então, que nesta noite, irmãos, aqui está o testemunho da minha cura, né? Eu ainda tive, durante 10 anos, tratamento lá no Antônio Pedro. Tive quase toda semana estava lá me tratando, fazendo radioterapia, né? Mas aqui estou hoje, só para te dizer, Jesus, o quanto eu te amo. A Deus toda a glória, a Deus todo louvor. Agora, o que são pênfigos? Os pênfigos são doenças que causam o aparecimento de bolhas na pele e algumas vezes nas mucosas. Eles têm como característica comum a localização das bolhas na camada mais superficial da pele, que é a epiderme. O mecanismo imunológico de autoagressão faz com que anticorpos ataquem a pele, provocando a perda da aderência entre as células da epiderme, causando as bolhas. Existem diferentes tipos de pênfigos. Os dois principais são o pênfigo vulgar, que foi o que eu tive, e o pênfigo foliáceo, que é conhecido como fogo selvagem. O pênfigo vulgar é o tipo mais grave e aparece na maioria das vezes em indivíduos com idade entre 30 e 60 anos. Em mais da metade dos casos, começa com lesões dolorosas na mucosa oral, semelhante a aftas. Foi assim que ocorreu comigo. Mais tarde,
Surgem bolhas na pele contendo líquido, turvo ou sanguíneo, que conflui e rompe-se, deixando áreas erosadas, semelhantes a queimaduras, mais profundas que as observadas no pênfigo foliáceo. As lesões também são extremamente dolorosas, e o comprometimento da mucosa oral provoca dor ao engolir, dificuldade à alimentação, o que contribui para a queda do estado geral do paciente. Foi tudo isso que ocorreu comigo, né? Então, aqui estou para dizer que Deus cuida de nós. Hoje eu tive uma perda de uma irmã muito querida, que me acompanhou também de tudo isso. Então, só vai na hora, né? Ela me acompanhou e hoje eu estou aqui contando esse testemunho dos feitos do Senhor. Então, irmãos, que a gente viva a serviço do Senhor, prestando a Ele toda a glória, servindo a Ele com alegria, com dedicação, se colocando à disposição. Eu quero pedir perdão ao pastor Júlio, porque ele pediu que eu trouxesse o testemunho na quarta-feira passada. Na verdade, já tem 1 ou 2 anos que ele pediu para que eu trouxesse esse testemunho. E eu sempre prolongando, sempre deixando para lá, e até achei, caiu no esquecimento. Mas, se é para a glória de Deus, se é para o louvor da glória de Deus, com toda a minha dificuldade, eu estou aqui dizendo que Deus cura, mas com um propósito, é para um propósito. É como o pastor pregou a respeito da sogra de Pedro, que eu sempre digo, a sogra de Pedro foi curada, mas para servir a Cristo e servir aos discípulos. Nós somos curados é para esse propósito, né? Que senão o Senhor poderia ter me levado naquela época. Mas o Senhor permitiu chegar até aqui. Já tenho visto 2 netos, o Samuel, que nasceu agora há pouco tempo, já tenho o outro, Benício, que nasceu dia 1º desse ano. Então, se há um propósito, Deus cura, Deus, né? Deus faz, com certeza. Então, eu deixo aqui um louvor, que é do Azaf Borba. A letra diz assim: eu vivo para o teu louvor, para ti, Senhor, e vivo para a tua glória. Eu vivo para te adorar, só para te exaltar. Eu vivo para a tua glória. Eu vivo para te dar a honra e com meus lábios te dizer: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Jesus, te amo, mas tu me amaste primeiro. Amor tão puro, santo e verdadeiro, vertido por mim na cruz. Eu te amo, Jesus. Que nós venhamos amar o Senhor a cada dia, né? Servir ao Senhor com dedicação. Vamos orar? Pai querido e amado Deus, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade. Como tu és perfeito, como tu és bom. Tu és incomparável, Senhor. Não há Deus como tu. Senhor, que o Senhor seja cada vez mais conhecido, Senhor, por meio da tua igreja, Senhor. Que a tua igreja, que é o teu povo, Senhor, possa, ó Deus, cada vez mais se dedicar a ti, ao serviço cristão. Eu te agradeço, Senhor, por tão grande oportunidade, pedindo teu perdão, Senhor, pelos meus pecados e falhas, ó Pai, e me colocando sempre ao teu dispor. Eu tenho dito isto e sei o quanto isso é difícil, Senhor. O Senhor toma cada palavra que sai da nossa boca, tenho certeza disso. Ó Deus, muito obrigada. Continue fazendo a tua obra aqui neste lugar, na vida de cada irmão. Que esse testemunho e tantos outros, Senhor, que o Senhor opera na vida dos teus servos, seja para o louvor, para a edificação da tua igreja. Assim eu oro a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.